Olá pessoal, meu nome é Leontino Farias dos Santos, sou pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e trabalho aqui na FATIP como professor já há muitos anos e também como deão acadêmico. A propósito da situação que nós estamos vivendo no mundo, em relação a um dos assuntos importantes para a vida das pessoas na sociedade, eu quero falar um pouco sobre o suicídio. Estamos no mês de setembro, considerado um mês para se enfatizar esse tema, para ajudar a sociedade a entender melhor e também a se prevenir em relação a esse fenômeno tão desastroso para a sociedade, para as famílias de um modo geral. Pois é, o suicídio tem a ver com a situação daquelas pessoas que estão desistindo da vida. As pessoas que desistiram de viver, não querem mais viver, estão cansadas, estão se sentindo de alguma forma pressionadas a buscar uma experiência que nem sabe quais seriam os resultados dessa experiência, que é buscar a morte, buscar a própria morte. E aí vem uma questão, por que as pessoas se suicidam? Na verdade, são várias as causas. Existem muitas causas que explicam ou que tentam explicar por que as pessoas são levadas a fazer isso. Há quem diga que, de modo geral, nós todos somos motivados sempre a querer viver, a querer a vida, e querer a vida abundante. No entanto, a situação é que em algum momento da nossa vida, motivados por uma crise pessoal, naturalmente, uma grande perda, há pessoas que perderam um ente querido e perderam a motivação para continuar vivendo. Há pessoas que estão vivendo uma crise existencial muito forte, É a crise do anonimato, a crise de identidade. Pessoas que estão perguntando: o que faço neste mundo? Eu tenho algum objetivo? Parece que não tenho mais objetivo. Parece que fui dominado, perdi o sentido da vida e quero a morte. Há outras pessoas que enfrentam problemas psicológicos, problemas físicos, E esses problemas nem sempre se resolvem como a pessoa queria, como a pessoa deseja, como a pessoa quer, e aí pensa no suicídio, Há outras situações como o tédio, Pessoas estão cansadas de viver, cansadas com a rotina do casamento, a rotina do trabalho, a rotina nos estudos, Pessoas que estão violentamente atacadas, agredidas, se sentem agredidas, com as decepções que tiveram, com pessoas amadas, com pessoas que eram muito próximas da sua vida, da sua trajetória, de sua caminhada no mundo, ficaram decepcionadas e às vezes a decepção é tão grande e tem um caráter tão profundo que as pessoas dizem: não quero mais viver. E aí procuram uma alternativa para morrer. Há pessoas que sentem, por exemplo, uma situação de amargura, em relação à vida. São pessoas que estão sempre para baixo, sempre pessimistas, Há muita gente assim, Pessoas que têm essa tendência para ter um humor muito negativo, Uma vida sombria, não vê alegria nas coisas, não vê alegria nas pessoas e não vê alegria nem consigo mesmas. Então, parte para o suicídio. E eu chamo a atenção para uma coisa que marca a nossa sociedade. Por exemplo, anos atrás, talvez uns 20 anos atrás, houve uma Bienal do Livro, onde o livro mais vendido foi sobre o suicídio, que era uma proposta, ou que é uma proposta, no sentido de levar as pessoas a não fracassarem diante do suicídio.
Quer dizer, seria assim, o suicídio e como praticá-lo com sucesso, sem falha, qual o melhor caminho, né? Isso é um absurdo, né? Porque quem mais comprou essa literatura foram os jovens, né? Então, no Brasil, de maneira especial, a morte por suicídio entre os jovens é muito grande, né? Muitos jovens estão perdidos, né? Ou porque estão viciados em algum tipo de vício por aí afora, ou porque estão decepcionados com a sociedade em que vivem, ou porque estão decepcionados porque tiveram muitas fantasias, e aí buscam e talvez ainda estejam pretendendo buscar o suicídio para morrer, para se livrar deste mundo, por um mundo melhor. Vale imaginar que se vivemos numa situação tão triste, né, tão adversa, não, tão preocupante, né, o que é que a gente pode fazer para evitar que alguém procure o suicídio, seja de idade avançada, seja um jovem, né? Eu, quando era criança, tinha aí uns 11 anos de idade, eu tive a grande tristeza de ver um amigo, né? Uma criança, amigo de infância, né? Buscar o suicídio com 11 anos de idade. Morreu com 11 anos de idade. Então nós adultos, nós mais amadurecidos, né? Nós que temos a oportunidade de conviver com a leitura da Palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, nós podemos ser úteis, não é? Às pessoas de modo geral. Então, por exemplo, se você sabe de alguém que está pensando no suicídio, ou que está muito para baixo, alguém que está vivendo um momento de grande depressão, fique perto, procure ouvi-lo. É muito interessante que estimule essa pessoa a falar mais de si, a falar coisas, a pôr para fora situações que incomodam a sua vida emocional, não é? Então, cada um de nós pode fazer algo, né? Independentemente de ter sinais muito claros e específicos e objetivos de que a pessoa vai buscar o suicídio. Mas às vezes não precisa isso. Às vezes a pessoa começa a ficar deprimida, muito para baixo, não conversa com ninguém, se esconde das situações, evita estar no meio de um grupo, de amigos, de familiares. É o tempo de chegarmos perto dessa pessoa para conversar, para perguntar por ele. Muita gente está sofrendo e querendo suicídio porque diz assim, ninguém me dá atenção. Outros dizem assim, ninguém me compreende, né? É o pai, ou a mãe, ou os filhos, que ninguém nessa casa me compreende. Pois é, todo mundo quer ser compreendido. Mas é necessário que no meio dessa vontade de ser compreendido, alguém que está perto, que esteja perto, possa caminhar em direção de pessoas que sofrem por falta de compreensão, para convidá-lo a entrar na roda, isto é, desculpem a expressão, convidá-lo a participar conosco de conversas, de troca de ideias, de diálogos, que possam ajudar essa pessoa a melhorar a sua autoestima, a crescer, não é? A se sentir firme e lutar pela vida. Nós temos que caracterizar a nossa vida pela luta, pela sobrevivência, pela sustentabilidade. Então, se a sociedade nem sempre nos oferece grandes oportunidades para grandes conquistas, grandes sucessos, é necessário que cada um faça a sua parte, que cada um possa se sentir guardador do seu irmão, protetor do seu irmão, amar o seu irmão, amar o seu próximo como a si mesmo, exatamente para que o suicídio não venha a ser o tema do momento para alguém que esteja sofrendo. Então, essa é uma das possibilidades, não é? Então, buscar a pessoa que esteja, por exemplo, se isolando, né? Se você é um suicida em potencial, não se isole, busque
Busque conversar, busque as pessoas e busque Deus, né? Que é o grande Pai, né? Que de braços abertos está dizendo que Ele nos dá vida, Ele quer a vida, quer garantir a nossa vida. Então, busque ajuda se for necessário. Acredite que temos um Deus poderoso, um Deus misericordioso, um Deus que é amor e que nos ama diante de qualquer situação. Às vezes pode até um sentimento de culpa exacerbado, não é, que está escondido dentro da vida, do coração de alguém, que leva essa pessoa a buscar o suicídio. Vamos pensar na vida, até porque Deus conta conosco, Deus é o sustentador da vida e ninguém pode tirar a nossa vida, nem nós mesmos, a não ser o próprio Deus. Que o Senhor o abençoe, o guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida e lhe dê alegria, paz e abundância de recursos para vencer as ameaças de morte e acreditar na grandeza da vida ao lado de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Tchau.